Bom, aqui tem duas questões, né? A gente teve um caso emblemático, que é o do Twitter. Eu acho que a gente precisa, que é o X, né? Que é o ex-Twitter, agora é X, em que houve especificamente um desrespeito ao Marco Civil da Internet, com a legislação do jeito que ela é, sem modificações, sem, sem as alterações que estão sendo propostas agora. Então, houve um desrespeito. Então, a gente tem que entender que, operando no Brasil, todas elas devem respeitar a legislação brasileira. E a questão da liberdade, e aí depende, de novo, do que é que a gente, que liberdade que a gente está falando. Um dos pontos críticos, por exemplo, para mim, é a questão, e a gente vai falar disso depois, mas acho que é super importante a gente trazer sobre abuso sexual, seja com mulheres de uma forma geral, exposição, fake news, né? Quando as pessoas usam foto ou usam a imagem da pessoa para produzir conteúdo de forma sexual, ou até exploração sexual infantil também nas redes. Eu acho que aí não dá para ter muita liberdade, não dá para tergiversar sobre o assunto. Tá? Agora, a incitação clara, né, que é um dos argumentos que tem sido utilizado, né, a questão de revolta, né, teoricamente, né, dessa oposição, o que aconteceu com o 8 de janeiro, a gente precisa sentar e discutir melhor, Jesus. Agora, quando a gente fala de conteúdo impróprio, criação de fake news, tem situações que realmente pode tirar a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que uso muito, tem uma das redes que eu não uso muito, mas eu sou heavy user de uma das grandes big techs, e é muito preocupante quando você vê propagação de notícia falsa de uma pessoa que viraliza rapidamente. E a gente tem visto casos, inclusive, de pessoas até o grande ódio que é propagado em relação a isso. Então, mesmo que se retire o conteúdo impróprio, isso fica reverberando na rede durante muito tempo. Né? Então, a gente tem que ponderar do que a gente está falando. As empresas têm que ter liberdade de atuação, a gente não pode ter o cuidado, né, de tirar a liberdade de expressão, de não tirar a liberdade de expressão, mas alguns conteúdos e alguns perfis, onde seja de forma reiterada, aqui vou trazer muito especificamente, o uso de fake news, a questão de exploração sexual infantil, as redes que você muito sinuosamente, né, traz esse contexto, a questão dos jogos, principalmente para menores. Então, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode melhorar, sim, na condução dessa relação entre o usuário e as plataformas. Peter, sua análise. Eu concordo com a Jandaraci. Nós temos aí no campo do direito, de uma forma mais técnica, nós temos aí dois temas. O tema 987, que está analisando a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo 19 estabelece que as redes sociais elas serão apenas compelidas a pagar alguma indenização se houver uma decisão judicial. Esse tema 987, ele quer declarar a inconstitucionalidade desse artigo, enquanto que o outro tema, em sede de repercussão geral, que é o 533, que verifica que devem as redes sociais serem responsabilizadas quando extrapolem alguma questão social, a dignidade da pessoa humana ou algo do tipo. Eu acho que essa é uma questão muito delicada. Seguindo aí o que a Jandaraci disse, o que mais me preocupa é referente aí à criançada, aos jovens, cyberbullying, questões sexuais, desinformação. A Austrália, por exemplo, agora, Jesus, foi o primeiro país no mundo que proibiu o uso de redes sociais para crianças abaixo de 16 anos, porque no estudo que o parlamento levou a cabo, eles verificaram que quase 75% das crianças abaixo de 16 anos já tinham tido acesso a algum tipo de desinformação ou conteúdo impróprio. Eu acho que as Big Techs elas precisam ser mais responsabilizadas. Nós temos aí algoritmos que podem ser trabalhados para ajudar de uma forma geral, mas a questão da desinformação, a questão do ódio, a propagação desses conteúdos sexuais, eles merecem uma cautela melhor, um cuidado melhor dessas Big Techs. Nesse caso, 987, além desse artigo 19 do Marco Civil da Internet, nós temos ali em debate a situação de uma dona de casa
que teve mensagens e conteúdos falsos publicados a respeito dela. E no outro nós temos, no caso do Orkut, que é o 533, perfil falso também. E as pessoas, quando estão na internet, quando estão na rede, Jesus, todos têm muita coragem, né? Mas nós precisamos ter cuidado. E, repito, precisamos ter cuidado com as crianças, com os jovens. Olha, isso nos leva a um outro caso, dentro do mesmo tema. A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal aprovou, na semana que passou agora, um projeto de lei, ou seja, já está apto para avançar para a Câmara, um projeto que nasce no Senado, não precisa passar pelo plenário do Senado, a não ser que algum parlamentar apresente ali algum recurso, mas pelo placar que a gente viu aqui na Comissão de Direito Digital, isso não deve ocorrer. 9-0, 9 votos favoráveis para essa proposta que tem o objetivo de se criar mecanismos de controle especificamente pensando nas crianças e nos adolescentes, né? Mecanismos para impedir, por exemplo, crianças e adolescentes de acessarem conteúdo pornográfico. Plataformas que operam conteúdo pornográfico aqui vão ter que implementar mecanismos para identificação, inclusive com biometria facial, para evitar o envolvimento de crianças e adolescentes em jogos de azar, evitar também que as crianças tenham acesso, que de certa forma incentivem, né, conteúdo que incentive bullying, automutilação. Então há uma preocupação aqui do poder público brasileiro, e nesse caso aqui do nosso parlamento, em cima dessas questões. E aí eu te pergunto, Jandaracy, o que você acha desse projeto ter avançado ali na Comissão de Direito Digital do Senado, e como você acha que vai ser aí a discussão em torno desse tema no Congresso Nacional de agora em diante? Bom, a gente precisa avançar nessa discussão, de fato. Eu acho que tem que entrar diretamente. Eu acho que a gente tem que discutir muito sobre a proteção de criança e adolescente no Brasil. Nós, infelizmente, temos dados horríveis em relação à violência sexual contra a criança no Brasil, sobre a incitação à prostituição, sobre questões de pedofilia, principalmente a internet é uma grande porta de entrada, né, de acesso a pedófilos a crianças. Então, realmente, a gente precisa de muito mais rigidez sobre esse aspecto. Como mãe educadora, eu costumo dizer, Jesus e Peter, que a internet é um lugar extremamente perigoso para as crianças. Extremamente perigoso. O que a gente não está falando dela não assistir um filme e tudo mais, e a gente precisa educar a população, principalmente alguns pais, de que não basta dar o celular ou um tablet na mão da criança que ela vai ficar quieta. Você está expondo a criança a uma série de riscos, até pela idade, ela não sabe mensurar. São alguns joguinhos, né, e a gente já sabe que alguns joguinhos incitam a bullying, incitam a brincadeiras até perigosas, né? A gente viveu uma onda, e aí a gente tem vivido, a gente não fala sobre esse tema, né? Parece um tema proibido, mas a gente precisa falar sobre suicídio na adolescência, e muitas coisas vêm sobre rede social, sobre os ataques que esses jovens sofrem nas redes sociais, e a gente não acompanha, a gente não fala sobre esse tema. Então, além da violência sexual, tem o bullying, principalmente nessa idade, que eles não sabem lidar muito bem com isso, não têm maturidade emocional para lidar com coisas desse tipo. Então, a gente precisa, sim, ser muito mais rígido, essa é a minha visão, tá? Principalmente sobre o uso de criança e adolescente nas redes sociais. Peter. Eu concordo plenamente com a Jandaracy. É o que mais me preocupa, Jesus. O que mais me preocupa é o que acontece com as crianças e com os jovens. Os adultos, eu, Jandaracy, a gente já tem uma carcaça que aguenta esse cyberbullying. Uma criança pode não aguentar. Nós temos um exemplo concreto aqui na minha quadra, aqui em Brasília. Um rapaz se suicidou há algum tempo em razão de cyberbullying. A União Europeia tem aí a lei dos serviços digitais, a Austrália tem agora essa questão de proibição para menores de 16 anos, a gente precisa regulamentar isso. Aqui em casa tem uma questão desse TikTok aí,
que eu nunca né? tive tanto ódio de um negócio que nem esse tal desse TikTok. Mas graças a Deus, a gente tem conseguido fazer o meu filho parar de usar e eu fico muito preocupado com o que pode ter do outro lado. Converso, tento conversar, tento fazer meu papel, mas é a responsabilidade do Estado também. E a responsabilidade dessas big techs, onde que elas ficam, onde que elas entram. Eu estou muito feliz, eu li o projeto de lei, estou muito feliz e eu quero que ele avance, torço para que ele avance, principalmente para proteger as crianças e os nossos jovens.